Como diz o Saint-Exupéry, somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Portanto, isto da empatia é uma responsabilidade enorme. Eu acho que é a minha arma mais poderosa em cuidados paliativos. Não tenho dúvida que é a minha arma mais poderosa, mas traz uma responsabilidade enorme. Eu tenho noção disso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Princípio Ativo, um podcast onde falamos de empatia não como uma palavra da moda, mas como uma força de transformação na saúde, no cuidado e na vida. Hoje tenho a sorte de ter comigo uma mulher que escuta com o corpo inteiro, que fala no tempo certo e que sabe que mesmo quando supostamente não há cura, há sempre lugar para o cuidado. A minha convidada de hoje é a doutora Teresa Tavares. Segundo a sua apresentação, ela é da colheita de 89, nascida e criada em Valongo. É jogadora de futebol, ou foi jogadora de futebol, até começar o internato de medicina interna. É médica formada na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e no Hospital Pedro Spano. Desde a licenciatura é apaixonada pelos cuidados paliativos, para minha sorte, e que exerce a tempo inteiro no Hospital de São João, desde 2020. Também orienta alunos do 6º ano da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na disciplina de Cuidados Paliativos, e iniciou o doutoramento em 2022. É também mãe do Simão desde 2019. Acrescenta tudo isto o facto de ser minha médica há relativamente pouco tempo, mas já ter conseguido mudar a minha vida. É uma profissional de excelência que me devolveu a fé na medicina e que me ensina de corpo e alma que a empatia não é só uma qualidade, é uma ferramenta clínica. Doutora Teresa, muito obrigada por ter aceito este convite. Obrigada eu, Ana. Obrigada. Para quem ainda não a conhece, o que é que mais pode acrescentar aqui sobre si? Como é que surgiu a paixão pela medicina paliativa? Bem, acho que essa biografia me descreve, sobretudo a mim, individualmente. Para além disso que está aí plasmado, eu sou a filha do Armando e da Naná, sou a mãe do Simão, sou a esposa do Rui, e são essas pessoas e as minhas vivências do dia-a-dia que fazem quem eu sou. Esta paixão pela medicina paliativa já vem dos meus tempos da faculdade, na altura de 2007, 2008. Eu sempre me apaixonaram os doentes que mais sofriam, porque acho que são aqueles que nós podemos ajudar mais. Inicialmente eu achava que eles estavam na oncologia e ainda experimentei essa área e depois percebi que era nos cuidados paliativos que eu realmente podia exercer o meu papel, que era o meu lugar. E as vivências que fui tendo antes de chegar à medicina paliativa, aos cuidados paliativos, só reforçaram isso. Passei por vários estágios, fiz o meu internato de medicina interna e cada vivência que tinha me apontava mais em direção à medicina paliativa. Na altura da faculdade, nós no final é-nos feita uma caricatura habitualmente as pessoas têm um balãozinho com o coração e com o nome do namorado. A minha dizia cuidados paliativos, formações, congressos, tese de mestrado, porque na altura ia a todos os congressos que podia, lia livros mais científicos, livros menos científicos, e pronto, e essa paixão não esmoreceu com o passar dos anos e cada dia em que acordo tenho a certeza que, pelo menos para já, é o meu lugar. Que bom, que bom. Durante a formação de medicina, a empatia tem lugar? É uma questão que se fala, mesmo, imagino, nos cuidados paliativos? Como é que é? É isso, excelente pergunta. Eu acho que ouvi falar de empatia no curso tantas vezes quanto de cuidados paliativos. Foi uma vez, cada uma delas. Na disciplina de Psicologia, com o professor Mota Cardoso, eram aulas não obrigatórias, portanto foi uma sorte ter ouvido falar quer de cuidados paliativos, quer de empatia no curso. As coisas agora estão um bocadinho diferentes e, pelo menos na Faculdade de Medicina do Porto, que é aquela que eu conheço melhor, existe agora uma disciplina de cuidados paliativos obrigatória
no 6º ano, que é um ótimo momento para apanharmos os alunos, porque já têm alguma vivência clínica, e não é só uma disciplina teórica, portanto, eles estão connosco, vêm às consultas, vão ver os doentes internados connosco e, portanto, apesar de serem só 2 semanas, acho que é um bom princípio. Eu tive a sorte de, fora já do curso, no meu internato de medicina interna, ter um orientador que falava muito comigo e refletia muito comigo sobre comunicação, sobre a forma como nos relacionamos com os doentes, e acho que sem lhe chamarmos empatia, era de empatia que estamos a falar. Mas acho que a maior parte dos internos, a maior parte dos alunos de medicina, não encontra este espaço, esta reflexão. E depois, se calhar, não sei se é politicamente correto isto que eu vou dizer, parte da empatia, se calhar pode ser trabalhada, limada, estimulada, mas uma parte tem de vir connosco, e eu acho que vem de momentos anteriores à formação que temos na faculdade. Acho que muito da empatia se aprende na vida fora dos hospitais, ou na vida nos hospitais, quem tem a vida nos hospitais. Mas acho que muita dessa formação não é com aulas teóricas, não é com alguém a dizer-nos como fazer, é com vivência. E com essa curiosidade com os outros, não é? Isso. Ou seja, para além da formação em medicina... Tem de partir muito de cada um. E eu gostava... É mau que se a conclusão for ou se tem ou não se tem. E eu ainda tenho pouco tempo como médica e ainda estou a tentar perceber como é que se passa essa mensagem, como é que se desperta essa vontade ou essa necessidade. Eu acho que há pessoas... Eu não consigo estar numa consulta com a Ana sem isto surgir. Faz certo. parte de nós. Não sei de que forma é que se estimula isso, mas é algo que me interessa muito, e é algo que me interessa muito despertar nos alunos que estão comigo, por exemplo. Eu fico muito contente e ao mesmo tempo preocupada quando os nossos alunos no final do estágio dizem aquilo que mais vos distingue é a maneira como vocês falam com os doentes, e é uma característica muito distintiva do vosso serviço. E eu penso que bom. E ao mesmo tempo, que mau. Certo. Certo. Lembra-se quando é que foi a primeira vez que sentiu, ok, isto da empatia ou da comunicação, da forma como nos relacionamos, pode fazer toda a diferença, apesar de toda a bagagem técnica, científica, etc., que eu tenho a certeza que tem. Mas lembra-se quando é que foi o momento em que pensou assim, eu acho que esta atitude pode fazer a diferença? Eu não consigo dizer qual é que foi a primeira vez, consigo dizer que a última vez, se calhar, foi o convite para este podcast. E são pessoas como a Ana que nos vão lembrando disto, que nos vão lembrando que realmente este investimento, que é um investimento de tempo, que é um investimento pessoal, um investimento emocional, realmente vale a pena, faz a diferença. E eu tenho comigo um punhado de doentes de quem me lembro, se calhar numa base semanal, nas alturas mais críticas numa base diária, e que me acompanham e que validam aquilo que eu faço e que toda a gente sabe quem são. Eu vou falando da minha Susana, da minha Cecília, da minha Joana, agora da minha Filipa e da minha Ana. Isso vai-nos surgindo porque, ao contrário dos doentes, o sistema não nos dá esse feedback positivo. O Sistema Nacional de Saúde, que é o que eu conheço pouco o sistema privado de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, mesmo os serviços de cuidados paliativos, não estão pensados nem estão desenhados com o doente no centro. E os indicadores que medem não são a empatia não se mede, não se consegue traduzir empatia em números, em tempos, e portanto tem de haver outra coisa, e são vocês, que nos mostram que sim, que vale a pena.
Depois há outras pessoas para quem não há escolha. Somos assim, somos assim. Mas sim, acho que há muito a mudar na organização dos serviços para que quem tem empatia para dar tenha espaço para a dar. A pressão é inimiga da empatia. Termos uma consulta que só pode ser feita em X minutos, termos burocracia, termos incompetência de quem está à volta, ou termos alguém que nos diz, pronto, depois nos cuidados paliativos passam-lhe as receitas e pedem-lhe essas coisas. Todos esses distratores, todos esses stressores são inimigos da empatia. E, portanto, acho que há muito trabalho nas administrações, nas chefias, para proporcionar as condições necessárias para que essa empatia possa surgir de forma ativa, como tão bem o escolheu. nome do podcast. Sim. É isso, tem que ser ativo, tem que ser uma decisão que tomamos de parte a parte, não é? De sermos empáticos. Sente no seu percurso que, lá está, uma atitude mais empática pode favorecer ou prejudicar a adesão a um tratamento, a recuperação? Como é que foi vendo Sem dúvida. esta questão? Nós somos seres relacionais. Não somos máquinas, não somos um carro que se leva ao mecânico e que está lá para ser tratado. Nós somos pessoas de relação e para conseguirmos aderir adequadamente a um tratamento, para que o processo de recuperação, que parte muito do doente e da família, aconteça, temos de ter o sofrimento minimamente tratado e só chegamos ao sofrimento através da empatia, através de uma conversa empática. Nós, nos cuidados paliativos, dividimos o sofrimento em 4 quadrantes para não nos esquecermos de ir à procura de todos eles. O quadrante físico, não é possível irmos mais além se alguém está desconfortável, se alguém está com dor, se alguém está nauseado, esqueçam as conversas. A parte física, a parte social, se alguém que tem uma dependência não tem quem cuide, nem sequer vai ter tempo para se dar ao luxo de sofrer, de sentir o seu próprio sofrimento, de estar... Não é? E, portanto, temos o físico, temos o social e depois o psicológico e o espiritual. Psicológico, mais as questões da ansiedade, de dormir bem, não dormir bem, da depressão, e o existencial, que vai um bocadinho mais fundo ao sentido da vida, àquilo que é realmente importante para cada pessoa, que é independente da sua idade, da sua doença. Se sabemos isso, e de uma forma geral até médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde com quem vou conversando, reconhecem a importância que isso pode ter no tratamento, lá está, na adesão, até na esperança, na forma como se vive, mesmo quando não há muita esperança. Porquê é que é tão desvalorizado, na sua opinião? Ou porquê é que é tão difícil, às vezes, as pessoas também se vulnerabilizarem? Porque eu também acredito que é um exercício de vulnerabilidade, não é? Quando eu abro as portas a perceber o sofrimento de alguém, eu posso ser tocado em fios sensíveis da minha própria existência, da minha própria vida. Por que será que isto acontece? Nós todos sabemos que tem tanto impacto. Eu acho que às vezes há medo de não saber lidar com aquilo que se encontra. Se calhar podemos pensar no doente como um iceberg. O diagnóstico é só a pontinha que está lá em cima, e se nós olharmos mais para baixo, mais para o fundo, vemos que aquilo que o doente tem é muito maior. Podemos correr o risco de bater com o barco e afundar. Há que não ter medo desse afundar e, se calhar, o segredo é mesmo bater no iceberg, ir ao fundo com o doente e voltar com ele. Não é tirar-lhe uma corda, é ir ao fundo e voltar com ele. Acha que há essa tentação de, às vezes, querer dar resposta, querer tirar esse sofrimento e então quase projetar as suas próprias necessidades, pensamentos, a sua forma de viver na vida do doente? Falando da doutora Teresa ou de outros colegas que conheça, acha que há essa tentação? Há muitos momentos em que, depois de determinada consulta,
Depois de um dia de trabalho, o mundo desaba sobre nós e nos identificamos de tal forma com a pessoa que acabamos de ver, que tem se calhar uma idade próxima da nossa, uma vivência próxima da nossa. Nós ficamos com a certeza de que isto nos podia estar a acontecer a nós. E dói, claro que dói. Também, eu digo muitas vezes que os médicos não têm de ser boas pessoas, mas deviam, porque deparam-se todos os dias com aquilo que podia estar a acontecer de menos bom nas suas vidas e têm a sorte de, pelo menos naquele dia, as coisas ainda estarem bem. E, portanto, devíamos ter... Não, eu que estou a fazer cuidados paliativos e que todos os dias me deparo com isso, se calhar devíamos chatear menos com quesílias do dia-a-dia. Também o faço. Certo. E também em casa perco a paciência com os meus e dou importância a coisas que não devia. Mas quando consigo, penso, ou seja, isto devia nos tornar melhores pessoas, devia nos fazer ter os pés bem assentes na terra e perceber que a vida é uma roleta russa e que de um momento para o outro num momento está tudo bem e no momento seguinte tiram-nos o tapete. Portanto, sim, é uma faca de dois gumes, tem coisas boas e tem coisas más. Eu não sei se devíamos todos passar por uma situação assim ou assistir a uma situação assim para sermos mais empáticos. Quero acreditar que é uma coisa que, lá está, que podemos ir treinando, contactando Sim. com isso desde cedo. Acho que isso poderia fazer a diferença. Sim. Mas percebo o que quero dizer. Há aqui um lembrete. Sim, 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 sim. Eu, sem comparar com aquilo pelo qual os meus doentes e as famílias dos meus doentes passam, nos primeiros anos de faculdade, eu tive de passar pelo papel de doente, de uma forma muito ligeira, e pelo papel de familiar do doente, aí de uma forma um bocadinho mais dura. E acho que isso, se calhar, foi a melhor formação que eu podia ter no que toca à empatia, experienciar o outro lado, portanto, completamente de acordo com... O meu pai era médico e dizia muitas vezes que todos os médicos deviam estar passar internados. pelo papel de doentes para perceberem parte do que acontece. Eu gostava também de partilhar quando imediatamente antes de eu conhecer a doutora Teresa, e isto aqui não tem nada a ver com comparações nem de instituições, nem de profissionais, mas tinha vindo de uma série de experiências muito difíceis noutro lugar, e o último contacto que eu tinha tido antes de a conhecer foi no dia 23 de dezembro, dizerem-me, eu ainda nem sequer me tinha sentado na cadeira do consultório, dizerem-me assim, olha, não há nada a fazer por si, vão ligar-lhe dos paliativos. Eu nem me tinha sentado, eu disse, mas eu queria só perceber o que é que se passa. Disse, mas eu percebo, mas é véspera de Natal, eu tenho que me ir embora. E foi de uma dureza, foi mesmo difícil. E eu lembro-me que passei ali uns dias a pensar o que é que eu vou fazer, será que eu quero passar por isto tudo outra vez? E quando conheci a doutora Teresa estava decidida a não fazer tratamento nenhum. Conhecê-la, a doutora Teresa e ao meu oncologista, o doutor Nuno, fez toda a diferença. Mesmo toda a diferença, ao nível de esperança, de testar os medicamentos, de perceber como é que eu me estava a sentir. E acho que o ingrediente que fez a diferença foi a presença, não é? Vocês estavam ali por mim. E qualquer coisa que eu decidisse, vocês iam estar comigo. Foi o que eu senti. É testemunha destes processos com frequência, ou seja, tem exemplos de doentes, de histórias que possam ter mudado radicalmente ou que as pessoas possam ter aproveitado o tempo que tinham para viver aqui porque, entre aspas, perdeu ou investiu, na minha opinião, mais uns minutos presente com a pessoa ou com a família. Sim, sem dúvida. Eu
acho que nós somos, nós, cuidados paliativos, de uma forma geral, somos tão mais eficazes quanto mais precocemente entramos. Porque para isso é preciso tempo, é preciso não chegarmos no fim. Que é curioso, porque as pessoas associam ao fim. É isso. Felizmente, neste momento, no Hospital de São João, já conseguimos desenvolver uma relação de confiança com os serviços, nomeadamente com a Oncologia, e oncologistas como o Nuno Tavares, já perceberam qual é que é o nosso papel e já perceberam que se nós entrarmos mais cedo, temos tempo para fazer mais do que só controlar o físico. Porque senão, se só chegarmos no fim, só vamos ter tempo para controlar o físico, não há milagres. Não é que eu acho que façamos milagres, mas às vezes parece, por essas mudanças que existem. E aqueles doentes que eu nomeei há bocadinho, que de facto são emblemáticos deste processo de parecia que, e esta expressão para nós é proibida, do não há nada a fazer, é proibida, parecia que não havia nada a fazer, e com muito investimento da nossa parte, foi possível fazer, não importa se foi tratamento ou não, em muitos casos foi preciso zangarmos-nos e termos discussões com serviços que habitualmente são os serviços que investem e, portanto, naquele momento, afinal, eram os cuidados paliativos que estavam a ir à sala de emergência a dizer se vale a pena, vamos fazer, vamos há coisas para fazer, há coisas por fazer. E sim, pessoas que já vinham com o rótulo de não há nada a fazer, houve muito para fazer e o tempo que foi mais do que se esperaria no início, valeu a pena. E espero que com a Ana esteja a valer a pena. Claro que sim. Esta decisão. Claro que sim. Acho que se nota mesmo, eu noto muita diferença, sim. mesmo muita Foi diferença. Foi uma diferença enorme da primeira consulta para a segunda consulta. Mesmo? Para as seguintes, sim. Bem, tem a sua responsabilidade. Sem dúvida. Guarda. Sim, como diz o Saint-Exupéry, somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Portanto, isto da empatia é uma responsabilidade enorme. Eu acho que é a minha arma mais poderosa em cuidados paliativos. Não tenho dúvida que é a minha arma mais poderosa, mas traz uma responsabilidade enorme. Eu tenho noção disso. Mas é mesmo muito importante. O que é que ganha com a empatia? O que é que no processo a doutora Teresa guarda para si? O que é que aprende? O que é que a empatia lhe traz de bom? Eu acho que não tenho escolha. Eu acho que não ia dar para ser de outra forma. Mas a empatia traz-me aquilo que de mais prazeroso eu faço no meu dia-a-dia, que é isso, é entrar no sofrimento mais profundo, mais íntimo, e tentar trabalhá-lo. Às vezes parece que há só escuro, só negro, e conseguirmos nessa escuridão criar uns focos de luz que se calhar depois se vão espalhando, isso dá uma satisfação muito grande. E depois acho que a empatia também nos torna melhores pessoas. Eu todos os dias, com os vossos exemplos, eu sinto-me inspiradíssima. Eu já lhe disse isso algumas vezes. Isso valida a nossa existência ali e inspira-nos a fazer mais e melhor todos os dias. Obrigada. E o que é que será que a empatia nos revela para além, ou seja, para fazermos um diagnóstico, não é? Há uma série de exames, há uma série de perguntas que nos fazem, claro, técnicas relacionadas com os nossos sintomas, com o que estamos a sentir, o que é que nos está a incomodar. O que é que a empatia revela para além disto, não é? Porque é possível, acho que é uma pergunta, é possível ser médico sem empatia? O que é que a empatia nos traz para além
do que é esse sintoma, do que podemos Claro. tratar com medicação, do que... Se só estivermos ali para, e vou falar do exemplo mais próximo da oncologia, se só estivéssemos ali para prescrever quimioterapia, neste momento era vermos os marcadores, percebermos como é que o corpo está a funcionar, rins, hemograma, e prescrevemos a quimioterapia que no fluxograma encaixa naquele perfil. Só que isto de sermos médicos não é só prescrever quimioterapia. Nós no Serviço de Cuidados Paliativos, se calhar aquilo que gasta a maior parte do tempo das nossas reuniões é aquilo que nós chamamos de processo de tomada de decisão. Nós ali preocupamos-nos muito com isso e de forma antecipada. Ou seja, se acontecer isto, como é que vamos decidir? Se acontecer aquilo, é melhor ir por aqui, parar antes, parar depois, reverter, não reverter. E para esse processo de tomada de decisão ser bem feito, nós temos de conhecer a pessoa que está ali. Porque para o mesmo tumor, para a mesma idade, para a mesma circunstância, nós vamos atuar de forma diferente se quisermos ser coerentes com os valores, com os desejos da pessoa que temos ali. Só que para isso nós temos de a conhecer e não a vamos conhecer em crise, não é? Não é numa crise, não é num serviço de urgência que nós vamos perguntar, então, mas afinal, tolera, não tolera estar dependente, adapta-se à dependência ou não adapta? Há uma série de circunstâncias que têm de ser prevenidas e para isso só conhecendo a sério as pessoas, só seguindo as pessoas ao longo do tempo, de uma forma empática, não é aquela consulta de 5 minutos, check. São consultas em que temos de pôr o telemóvel e o relógio dentro de um saco, fechá-lo bem e atirá-lo para o fundo do gabinete, que é para ele não interromper. E quando as pessoas, em consciência, tendo feito toda uma reflexão, preferem não continuar com tratamentos, preferem não... Há muita gente que acha que é desistir. Como é que se lida com isso quando se tem... Não é? Quando se fez um juramento pela vida, não é? Quando se trabalha, acredito eu, ao serviço da vida, e também esta ideia de eu tenho qualquer coisa a trazer, qualquer coisa que pode solucionar ou que pode minimizar algum tipo de impacto negativo. Como é que se lida com isso? Isso é parte da cambalhota que nós temos de fazer com os doentes quando nos chegam. Muitas vezes, agora cada vez mais nos chegam numa fase de tratamento dirigido à doença. Algumas vezes chegam-nos precisamente nessa inversão de objetivo de cuidado. O objetivo deixa de ser curar ou controlar a doença e passa a ser um outro. E acompanhar as pessoas nessa cambalhota é o nosso desafio, em particular dos cuidados paliativos, e é um desafio que me interessa muito e que me motiva muito. E é muito interessante fazer essa redefinição de objetivos com as pessoas e mostrar-lhes, provar-lhes. Não é na primeira consulta que isso se consegue, mas provar-lhes nas semanas seguintes, nos dias seguintes, que há muita coisa para fazer. Às vezes é aí que se começa a viver. Muitas das vezes os meses anteriores foram casa, hospital, internamento, consulta, transfusão, hospital de dia, e entra-se ali numa bola de neve que é muito importante nós, lá está, já conhecermos o doente de trás para ajudarmos a perceber que esta bola de neve já não está a trazer coisas boas e que esta interrupção do tratamento pode ser não uma desistência, não há nada a fazer, mas ok, então vamos lá parar com estas coisas más que estão aqui à volta e vamos tratar de viver. E há muita coisa para fazer e vamos lá fazer uma lista e traçar objetivos, primeiro a curto prazo, depois mais a médio prazo. Nós temos muita coisa para fazer depois para o tratamento.
muita coisa. Que bom. E isso faz tanta diferença. Eu recordo-me que houve uma altura que também me deram assim um prazo, não é? Que eu ia durar X anos. E aquilo impactou imenso, não é? E recordo-me de estar a conversar com um médico conhecido e ele ter dito: eu lamento profundamente que tenham escolhido esse número para partilhar contigo, porque há muitos outros, não é? Da quantidade de doentes que tiveram bons resultados, da quantidade de doentes que nos continuam a chegar e que continuam connosco porque é sinal que as coisas continuam a fazer alguma coisa, a quantidade de medicamentos que vão surgindo novos, e essa tomada, essa diferente perspectiva muda tudo. Claro. Não é? Não muda nada relativamente a... Não é? No meu caso, não é? Não muda nada relativamente ao que eu tenho. Não posso apagar o cancro de mama da minha vida, mas muda tudo na forma como se passa a viver. Portanto, é mesmo interessante que haja tantas possibilidades, mesmo quando nos dizem que não é? Que estamos a aproximar-nos a gastar as possibilidades que temos. Gostava também de perceber aqui um pouco, já lhe perguntei o que é que a empatia lhe traz, o que riscos é que a empatia pode ter. A empatia protege-a de alguma forma? Eu acho que não tenho escolha em relação à empatia. A empatia faz de mim uma pessoa mais humana. Protege-me, se calhar, de ficar uma máquina insensível, de ficar alguém que eu não quero ser. Eu lembro-me no início do meu internato de medicina interna, eu chorava mais, chorava com mais facilidade. Acontecia alguma coisa a um doente meu ou assim, eu chorava com facilidade, e o meu orientador, o mesmo que falava muito comigo sobre a comunicação, dizia: tens de endurecer, tens de ganhar uma carapaça, senão não vais aguentar assim. E eu dizia: não, eu não quero perder isso, porque aí vou deixar de ser a pessoa que sou. E eu digo muitas vezes lá no serviço que gostava mais da médica que eu era no início, dessa médica que se expunha em pleno a essa vulnerabilidade. Eu acho que a carapaça vai surgindo. Ainda assim, quero acreditar que pode não interferir com a nossa capacidade de empatizar. Ou seja, nós vamos ganhando alguns mecanismos de defesa, vamos aprendendo a acolher este sofrimento dentro de nós e a viver de uma forma mais pacífica com este sofrimento. Espero que nunca o deixemos de sentir, porque aí estamos estragados. Está tudo perdido, não é? Avariamos. Estamos estragados. Avariamos. E se empatia acontece em relação, tem mais do que um lado, não é? Como é que vê a empatia ou a falta de empatia por parte dos doentes também? Exigem muito de vocês? Como é que é? Tentam atirar para cima de vocês aquilo que também sentem, as suas dores, as suas preocupações? Como é que é? Essa pergunta é giríssima e eu nunca tinha pensado na empatia pela parte dos doentes, do lado dos doentes. Os doentes que eu sigo em particular estão muitas vezes num sofrimento tal que eu acho que é demais exigir-lhes que eles sejam empáticos connosco. E, portanto, eu acho que não lhes posso pedir mais empatia do que aquela que eles têm para dar naquele momento. Como falávamos há bocadinho, é difícil sermos empáticos quando estamos pressionados, estressados ou a sofrer. E, portanto, acho que nós que estamos do lado bom da barricada é que temos de nos adaptar e perceber que do outro lado, se não há empatia, é porque provavelmente a pessoa está a sofrer, está ansiosa, está com medo e, portanto, eu acho que nós é que temos de dobrar. O que é que eu posso pedir aos doentes? Um bocadinho de paciência para os nossos atrasos, porque se calhar se a consulta atrasou, no nosso serviço em particular não é porque estejamos mais tempo a conversar ou a comer,
é porque se calhar a consulta anterior precisou de ser prolongada porque a pessoa precisava. E portanto vai haver alturas em que nos vamos atrasar e eu sei que é muito desagradável para alguém que está cansado, que já passou muitas horas no hospital, ter de esperar pelo atraso da nossa consulta. Portanto, eu acho que o máximo que eu posso pedir é um bocadinho mais de paciência nessas situações e pedir desculpa, porque nós às vezes, por estarmos também pressionados, estressados num dia mau, às vezes não vos damos aquilo que devíamos. Agora, pedir mais empatia da vossa parte, acho que não temos esse direito. Tudo é dar e receber, não é? Acho que também do nosso lado, compreender que está um ser humano à nossa frente aproxima-nos, não é? Sei lá, a doutora Teresa tem certamente também a sua vida, não é? Se acontecer alguma coisa com o seu filho, com a sua família, com os seus amigos, certamente estará também preocupada com isso e a disponibilidade poderá ser menor. Mas falar abertamente sobre isto, não é? Esta exposição, eu acho que pode ser o caminho. Sim, sim. Não é? Às vezes são vocês que me dão colo a mim. Às vezes há consultas em que quem ganha sou eu e quem foi mimada e amparada fui eu. Mas sim, é preciso haver à vontade para mostrar essa vulnerabilidade e para nos expormos de alguma forma. Não é com toda a gente, claro. mas sim, claro. Mas sim, isso às vezes não, existe. Mas quando eu digo expor, até às vezes pode não ser uma questão de partilhar ou acontecimentos de vida ou emoções, mas pelo menos a dúvida, não é? Das coisas mais impactantes que me disseram, que me aproximou, foi: eu nem imagino o que tu estarás a passar. Sim. Não é nenhum tipo de resposta, não há resposta certa. Sim. É só reconhecer que deve ser difícil estar desse lado, não é? Sim. Porque acho que depois também comportamento gera comportamento, para o bem e para o mal, não é? Sim. Quando alguém nos fala com arrogância, nós tendemos a responder de forma arrogante, não é? De forma defensiva. Completamente. E acho que o caminho é este, é de abertura ao que se passa connosco e com o outro e de, às vezes, reconhecer: olha, não sei, não faço ideia, conta-me como é que está a ser, não é? Lembro-me numa formação uma vez ter ouvido um formador a dizer assim: vocês lembram-se daquele provérbio que é: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti? E nós todos: claro, lembro-me perfeitamente, sei, essa é daquelas que temos como certas. E ele dizia: não concordo nada com isso. E eu: então? E ele disse: não faças aos outros o que eles não querem que lhes faças. Isso. Não é? Porque não é por eu querer determinada coisa que toda a gente vai querer. Sim. Por exemplo, nesta história de fazer tratamentos, não fazer tratamentos, prolongar a vida, não prolongar a vida. Já conheci pessoas que queriam por tudo viver, nem que fosse mais uma hora e que, portanto, valeria tudo, e outras que não, a vida é ótima, mas é para viver na sua plenitude enquanto puder. Isso. E depois não quero prolongá-la eternamente. E essa abertura ao que o outro pode querer, acho que pode ser aqui. Sim, é isso. A parte final da definição de empatia vai mesmo a esse ponto, que é se conseguimos pôr-nos no lugar do outro, sentirmos, compreendermos e aceitarmos a forma como o outro sente, vive, quer. Não é a nossa forma. Exatamente. Lá está, é ir ao fundo e vir com o doente. Exatamente, que bom. Se pudesse deixar 3 sugestões para estudantes de medicina, profissionais que já estão no terreno ou até familiares de doentes sobre como cultivar este dom que pode nascer connosco ou ser treinado, vamos descobrir juntas, quais seriam as 3 sugestões que daria? Então, a primeira sugestão, uma cadeira. Uma cadeira para nos sentarmos, para ouvirmos de forma tranquila, para passarmos só o sentar numa cadeira, ou não estar em pé, já passa a ideia de estarmos ali disponíveis para ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Muito mais do que falar. A segunda sugestão é um sofá. Um sofá para a família. Porque nisto de doenças graves, as doenças graves não afetam só os doentes, afetam a família. Portanto, um sofá bem grande para a família
se sentir incluída, se sentir confortável, poder ser amparada também. E já que estamos a falar em objetos e mobiliário, um saco para pôr o relógio e o telemóvel, para que esse tempo que estamos com o doente, com a família, dentro dos limites razoáveis, não tenha interferências de tempo, não tenha outros distratores. Portanto, é esse conselho que eu dou aos meus colegas. Que bom. A presença, não é? Acho que é o que une todas essas... Sim, disponibilidade. Sim, disponibilidade. Por fim, estamos aqui mesmo a chegar ao final e fazendo justiça ao nome do podcast, qual é que é o seu princípio ativo? Antes de responder à pergunta, deixa-me elogiar o nome do podcast. Acho absolutamente brilhante o facto de fazer lembrar um medicamento, a empatia como medicamento, a empatia como princípio, como valor intrínseco, e a empatia praticada de forma ativa, com um propósito. O meu princípio ativo, eu sorrio muito, eu sorrio com os dentes todos, como está gravado. E acho que esse é o meu princípio ativo, em cada momento tentar pôr o máximo de alegria possível, tentar gerar no meio da escuridão algum conforto, alguma alegria, algum sorriso. Às vezes o sorriso vem em forma de lágrimas, vem em forma de um abraço. Ainda assim é um sorriso. Acho que é o meu princípio ativo. E obrigada mesmo, esse sorriso transforma mesmo vidas e o seu abraço também. E obrigada por ter a coragem de dá-lo, não é? É mesmo muito importante. O meu pai dizia-nos muitas vezes, a mim e às minhas irmãs, que havia uma frase que o marcava, dita por Abel Salazar, embora eu tenha encontrado na internet outros autores, portanto eu não sei, vou vender como eu comprei, mas ele dizia muitas vezes que o Abel Salazar dizia que o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E portanto eu gostava muito de lhe agradecer ser esta médica, artista, artesã, especialista da relação, porque, não é? Aliar esse conhecimento, a ciência, também a competência, à relação, à disponibilidade é mesmo bom. Neste meu percurso, só o facto de sentir que eu não tenho que estudar nada sobre a minha doença, como já aconteceu no passado, e que posso só descansar nas vossas mãos, traz logo outro espaço, traz logo outra luz, e portanto queria muito agradecer-lhe. Também o sentir que celebra as minhas vitórias, eu acredito que não são só as minhas, como se fossem suas, sim. com esse sorriso lindo e enorme, e por essa disponibilidade e presença, e por este sim tão pronto, tão redondo para este projeto que é, quem me conhece sabe que é um sonho que se está a realizar, de poder levar esta questão da empatia e a importância da empatia na saúde a mais pessoas, é sim um sonho que se está a realizar, por isso muito obrigada. É um projeto maravilhoso e em coerência, apesar do meu desconforto, em coerência nunca poderia recusar. E muitos parabéns por este projeto e pela pessoa que é. Obrigada. Parabéns, mesmo. Muito obrigada. E bom, acabamos desta forma tão bonita e tão inspiradora mais um episódio do Princípio Ativo. Hoje falamos da empatia como esta prescrição para cuidar melhor, para estar melhor, para ser melhor. E voltamos em breve com mais histórias, mais vozes e mais humanidade. Até breve.